Olá, amigo. Este é o segundo vídeo da série Pornografia, a droga do século XXI. Se você não assistiu o primeiro, o link estará aqui para você acompanhar. Eles são frutos do primeiro vídeo, onde eu falo sobre migalhas, quando homens acabam gastando o melhor da sua energia e levam apenas migalhas para casa, quando poderiam levar a melhor energia e oferecer verdadeiro banquete para a esposa. Isso fez com que eu aprofundasse mais as reflexões, até em função dos contatos que eu recebi de pessoas de vários lugares do Brasil, compartilhando os problemas que estão vivendo em seus relacionamentos, de lares que foram destruídos em função da pornografia. E como as pessoas não encontravam material a respeito, eu acabei aprofundando isso mais e gerou um impacto grande. E aí eu gravei o primeiro vídeo falando sobre a pornografia, a droga do século XXI, porque enquanto antes os médicos e cientistas acreditavam que isso era droga, aquilo que fosse injetado, as pesquisas mostram que as reações químicas no cérebro são semelhantes à de uma pessoa que usou uma droga. O que importa é isso, as reações são as mesmas. Eu vou dar continuidade agora no segundo vídeo, e começando o seguinte: a pornografia mata o amor. E olha quem diz isso. Terry Crews, famoso ator de Hollywood, onde ele revela que ele era dependente de pornografia e por muito pouco ele não perdeu o casamento dele. E ele diz o seguinte, era meu segredo. Ninguém sabia e isso fez com que crescesse e que se tornasse pior. Alguns me diziam, ouça irmão, você não pode ser de fato viciado em pornografia, não tem como. Porém, vou dizer algo para vocês, se o dia vira noite e você continua assistindo, provavelmente tem um problema. E esse era eu, segundo Terry Crews. Ele diz o seguinte, eu não disse à minha esposa, eu não disse a meus amigos, eu não disse para ninguém. Quando a esposa dele soube, ela disse-lhe, eu já não sei quem é você. Isso o transformou. E Cruz venceu seu vício há cerca de 6 anos e conta que foi capaz de fazê-lo seguindo uma terapia. Só que ele dá uma dica aqui para as mulheres. Ele diz o seguinte, não aceitem a pornografia em seu casamento. Mulheres, vocês precisam ser valentes. Precisam confrontar seus homens, seus maridos, em relação a este problema. Não podem aceitar a pornografia em suas vidas, ele acrescenta. E ele afirma que a pornografia muda a maneira como as pessoas pensam. Porque as pessoas se tornam objetos, parte de um corpo, coisas para serem usadas em vez das pessoas serem amadas. O exemplo dele foi muito forte e impactou muitas pessoas no mundo todo, porque alguém extremamente conhecido, rico, bem-sucedido, muito bem relacionado, atleta, porte físico, era nada mais nada menos do que um dependente. Era alguém que estava destruindo o seu lar e ele recomenda para as mulheres. Ao invés de vocês se afastarem, achando que o homem não a quer mais, comece a lutar pelo seu marido, pelo seu namorado, pela pessoa que você tem como companheiro, para que ele se livre dessa dependência química, porque também gera, como já falamos, as mesmas reações químicas no cérebro. E aí, eu quero aprofundar isso um pouquinho mais. Isso é tão grave, gente, que já é considerado uma pandemia. É uma droga que degrada. A pandemia é uma doença que se dissemina na sociedade de uma maneira avassaladora. E quando menos você espera, nós estamos falando de milhares de pessoas já infectadas. Olha que frase poderosa que o arcebispo de Filadélfia, nos Estados Unidos, Dom Charles Chapuz, disse o seguinte, a pornografia danifica gravemente as famílias porque isola os seus membros, criando obsessões sexuais privadas, o que destrói a intimidade entre os esposos com noções de sexo perfeito, o qual não tem nada a ver com os seres humanos reais. E ele continua dizendo, é um terrível engano que rouba a riqueza da amizade sexual duradoura e plena entre os esposos. Rouba a riqueza da amizade sexual duradoura entre o marido e a mulher, gerando aí um tremendo engano e a substitui com algo podre, que nunca poderá alimentar verdadeiramente o coração humano. Troca algo lindo, algo puro, algo extraordinário, que é a relação sexual íntima entre um casal, por algo podre, por um engano. Ela degrada o melhor do espírito masculino, transforma o homem viciado em uma coisa qualquer, enquanto as mulheres verdadeiras, com mentes e corações reais, crenças e esperanças, são muito mais interessantes. A felicidade se constrói a partir da realidade com seus problemas e alegrias, não sobre ilusões, e a pornografia nada mais é do que uma simples ilusão.
Quanto mais rapidamente o homem perceber isso, porque as pesquisas mostram que os homens são os principais prejudicados, em função da performance que eles veem e das idealizações. Inclusive, um outro dado, uma pesquisa recente feita por cientistas da Universidade da Indiana, no Havaí, olha que coisa, gente, 50 estudos em 10 países envolvendo 50 mil pessoas. Está provado que cria uma dependência muito grande, principalmente os homens são prejudicados, muito mais do que as mulheres. Há uma grande quantidade de mulheres hoje acessando pornografia, mas os danos que elas sofrem é muito menor do que os danos que os homens sofrem. E aí chegou a um tal ponto que a própria política norte-americana já começa a intervir. Na Convenção Nacional do Partido Republicano, o partido declarou a pornografia como uma crise de saúde pública, como parte do seu programa, poucos meses depois que o estado de Utah expressou a mesma preocupação. Aí você pode falar, mas o estado de Utah está muito associado a um movimento religioso, isso é muito forte, o conservadorismo é muito grande. Mas olha só, a preocupação com as potenciais consequências ao consumo pornográfico levaram a atenção que o estado do Arkansas, nos Estados Unidos, se tornasse o terceiro estado norte-americano a declarar em março, agora do último ano, a pornografia da internet como crise de saúde pública. E não é só o estado de Arkansas, não. Dakota do Sul fez a mesma coisa. Declara a visualização online de pornografia uma crise de saúde pública. Os danos são terríveis e para muitos casais já se tornou definitivo, com uma infinidade de casamentos desfeitos e de relacionamentos destruídos. E o Centro Nacional de Exploração Sexual, para você que é casado, que tem filho, que tem filha, vale a pena refletir por isso também. Olha só, o Centro Nacional de Exploração Sexual anunciou que Virgínia e Dakota do Sul aprovaram resoluções que chamam a atenção para os efeitos nocivos da pornografia. Só para você entender, o documento afirma que a pornografia aumenta a demanda do tráfico sexual. Você tem filha? Você tem irmã? A pornografia aumenta a demanda do tráfico sexual. Prostituição, abuso sexual infantil e pornografia infantil. Isso é grave. Se usada de forma excessiva, ela pode causar danos ainda maiores, como doenças emocionais. Gente, atenção, chega aqui, deixa eu te falar. Quer mais um motivo para você se livrar desta droga? Se usada de forma excessiva, a pornografia pode causar danos ainda maiores, como, atenção, doenças emocionais, mentais e médicas. Formação de excitações sexuais desviantes, dificuldades para formar ou manter relações íntimas. Diminuição do desenvolvimento e funcionamento do cérebro. Desenvolvimento e funcionamento do cérebro. Comportamentos sexuais problemáticos ou prejudiciais e dependência. Eu acho que isso é motivo mais do que suficiente para você lutar para livrar-se da pornografia e para você, mulher, lutar de maneira franca para enfrentar isso, ajudando o seu marido a se livrar também da pornografia, para que você possa reconstruir o seu casamento, para que você não se exponha a uma série de riscos e de situações, às vezes de buscar uma relação paralela, uma maneira de minimizar aquilo que está faltando e que talvez sacrifique toda uma relação que pode permanecer por muitos e muitos anos, preservando a linda família que você construiu. Mas precisa você também ter essa capacidade de enfrentamento, lutando por alguém que é dependente e que está do seu lado, mas que precisa da tua capacidade de enfrentamento também. Senão, ele vai se acomodar ainda nesse vício. Nós voltaremos a falar sobre isso, sobre a doença do século XXI, pornografia, já declarada em 3 estados norte-americanos como um caso realmente de saúde pública. Eu quero agradecer a todas as pessoas que estão entrando em contato direto comigo no Messenger, aquelas que já tinham o meu contato do WhatsApp e relatando casos de pessoas na família, situações pessoais mesmo e dos problemas que têm enfrentado. E eu quero continuar agradecendo a vocês que têm compartilhado essas experiências e agradecendo para que eu continue desenvolvendo conteúdo, para que essas pessoas continuem fazendo reflexões e se livrando desta droga que está destruindo muitos lares. E eu agradeço e continuo ouvindo e à disposição para que eu possa desenvolver ainda mais conteúdo e ajudar mais famílias num tema pouco explorado, mas que já virou uma pandemia.